Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Vou fazer a correção de um exercício onde eu dou a função quadrática e peço para seguir esses passos aqui, encontrar os coeficientes, o discriminante, encontrar as raízes, o vértice da função, qual é o ponto de interseção do eixo x com a parábola, dizer se é um ponto de máximo ou de mínimo e aí fazer a construção do gráfico, tá? Então esses passos é para ajudar na construção do gráfico. Então vamos lá, primeira coisa que eu peço, primeiro passo, separar os coeficientes. Lembrando que a função quadrática é uma função do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Significa que o a sempre acompanha o x ao quadrado, o b sempre acompanha o x e o c é o número que está sozinho, sem nenhuma variável. Então vamos lá, o a acompanha o x ao quadrado, nesse caso aqui é 1. O b acompanha o x, menos 2, e o c é o número que está sozinho, sem nenhuma variável, que é o 9. Então agora a gente vai calcular o discriminante. Delta é igual a b ao quadrado, então eu tenho menos 2 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 9. Delta é igual a menos 2 ao quadrado é igual a 4. Aqui nós só temos um sinal de menos, então ficou menos. 4 vezes 1, 4, vezes 9, 36. Então aqui eu tenho que delta é igual a menos 32, que é menor que zero. O que significa isso? Significa que eu não vou conseguir calcular o x e encontrar uma raiz real, tá? Então não existe x pertencente ao conjunto dos números reais, então eu não vou calcular a Bhaskara para encontrar as raízes, tá? Mas eu posso seguir aqui. Posso calcular o vértice. Então aqui esse primeiro aqui, olha, é o x do vértice e esse segundo é o y do vértice, tá bom? Vocês podem calcular separado, acho que fica mais fácil. X do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a, tá? Então é só a gente substituir menos da fórmula. O b é igual a menos 2 sobre 2 vezes a, que é 1 vezes, né? Menos com menos aqui fica mais. 2 vezes 1 dá 2, então x do vértice é igual a 1. Agora eu vou calcular o y do vértice. Tenho menos delta sobre 4a, tá? Aqui é 4. Então, menos vai ser igual ao delta que a gente calculou, né? O discriminante deu menos 32. Sobre 4 vezes a. De novo, menos com menos vai dar mais. 32 dividido por 4. Isso aqui vai ser igual a 8. Então, tá aqui o y do vértice. O nosso vértice é, então, esse ponto aqui, 1 e 8. Aqui eu falo sobre o y do vértice, que é 8. Por quê? Porque esse é o nosso ponto de mínimo ou máximo. Bom, é só a gente olhar aqui, ó. A é igual a 1, que é maior que zero. Então, a concavidade está voltada para cima. O vértice é esse pontinho aqui, que nesse caso vai ser ponto de mínimo. Ponto de mínimo, tá? Então, toda vez que a nossa concavidade estiver voltada para cima, é ponto de mínimo. Se fosse um número negativo, seria ponto de máximo, porque a concavidade estaria voltada para baixo, tá? E aí o quarto passo é saber o ponto de interseção do eixo y com a parábola, que é só a gente olhar para o ponto, para o coeficiente c. Então eu tenho esse ponto de interseção aqui, 0 e 9. Então agora a gente vai levar esses dados para a construção do gráfico. Então, vamos lá, trouxe para cá, construção do gráfico, olha, trouxe o coeficiente A para a gente saber a concavidade da parábola. Esse aqui é o ponto de interseção da parábola com o eixo Y, tá aqui o nosso eixo Y, esse aqui é o eixo X. E trouxe para cá o vértice também, tá? Então, vamos marcar os pontos que a gente tem. A gente tem o ponto 0, 9, então vou marcar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu tenho esse pontinho aqui, que é o ponto de interseção da parábola com o eixo Y. E eu tenho o ponto 1
aqui do x, que é o x do vértice, ao 8 do y. Então, vou ligar aqui o 1 até o 8. Esse é o nosso vértice. Significa que a parábola ela vai começar ela desce, chegou no vértice, ela sobe outra vez, tá? Então, existe esse eixo de simetria, como se fosse um espelho aqui, assim, no vértice. E aí, o que acontecer desse lado, vai acontecer exatamente do outro lado, tá bom? Então, eu vou marcar aqui para vocês para ficar bonitinho. Então, tá aqui, tracei para ficar bonitinha para você a parábola. Mesmo que a gente não tenha raiz real, a gente consegue traçar o gráfico dessa parábola, tá bom? Por que não tem raiz real? Porque essa parábola ela tá aqui acima do eixo x. Essa parábola ela não corta o eixo x e por isso não possui raiz real. Porque para possuir raiz ela tem que cortar o eixo x. As raízes são os valores, o ponto em que a parábola intercepta o eixo x. Entendeu? Mas dá pra gente fazer o gráfico do mesmo jeito. Até o próximo vídeo, vou fazer mais uma questão onde a gente tem raiz para vocês verem a diferença. Até a próxima!